Olá, meu nome é Mirelle, eu sou aluna do pós-graduação em análises clínicas e toxicológicas e hoje eu vim apresentar um pouco sobre o PCR no diagnóstico da tuberculose. PCR significa reação em cadeia de polimerase, é uma metodologia usada na biologia molecular e essa técnica amplia uma única ou poucas cópias de um pedaço de DNA e baseia-se no processo de replicação do DNA in vitro, então tudo isso acontece em laboratório. O PCR pode ser utilizado em diversos materiais biológicos, né? Para detecção de micro-organismos infecciosos, teste de paternidade, procedimentos para investigação de um fragmento genético e oncologia. Então, resumindo como funciona o PCR, então, ele é, ele é a desnaturação, o anelamento e a extensão. Então, durante o método do PCR, eleva-se a temperatura em 95 graus, mais ou menos, é quando vai acontecer a desnaturação. Então, as moléculas de DNA se separam em duas cadeias simples. Após esse processo, vai acontecer a anelação. A anelação é quando o primer é inserido nessa amostra, e o primer, então, vai fazer com que aconteça essa extensão, com a ajuda da enzima polimerase. Então, essa repetição vai acontecer durante 35 vezes. Se determinada sequência investigada estiver presente na amostra, então, se tiver a molécula da tuberculose nessa amostra, ela será multiplicada milhares de vezes, podendo então configurar uma reação positiva. Então, desnaturação, anelamento com os primers, e a extensão com a ajuda da enzima polimerase. O equipamento do GeneXpert é um equipamento baseado em biologia molecular que vai investigar a Mycobacterium tuberculosis, que é a causadora da tuberculose. Essa investigação pode ser feita em escarro, líquor, lavado brônquico, lavado traqueal, aspirado traqueal, e esse diagnóstico ocorre em até 2 horas. Ele também consegue nos falar se esse paciente é sensível ou resistente ao antibiótico rifampicina. Esse teste, ele tem 90% de sensibilidade. Então, além da detecção da tuberculose, ele pode detectar outras doenças, né, como o KPC, que é responsável pela infecção hospitalar, doença sexualmente transmissível, oncologia. Então, na maioria dos laboratórios, hoje em dia, é feita a baciloscopia. A baciloscopia consiste na confecção de lâminas, coloração de lâminas e microscopia. A baciloscopia tem 60% de sensibilidade. Então, comparando aqui a baciloscopia e o GeneXpert, baciloscopia tem 60% de sensibilidade, e você precisa de um volume adequado para fazer o esfregaço, e não tem como detectar se esse paciente tem ou não resistência ao antibiótico rifampicina. Mas esse é um bom método para fazer o acompanhamento do tratamento do paciente. Já o GeneXpert, ele tem 90% de sensibilidade, então ele tem acertabilidade de 90%. Um pequeno volume de amostra de DNA, você já consegue dizer se tem ou não bacilo. E ele consegue dizer se esse paciente é ou não resistente à rifampicina. Então, a proposta é que o GeneXpert venha a se aliar à baciloscopia. Então, como a maioria dos laboratórios hoje em dia fazem o diagnóstico por baciloscopia, a minha proposta é que esses laboratórios implementem cada vez mais o GeneXpert para que seja feito um diagnóstico pelo método de PCR. Então, isso vai, como o PCR tem uma
uma maior acertabilidade, né, de 90% em comparado à baciloscopia, que é de 60%, a minha proposta é essa, então, que os laboratórios do Brasil possam implantar, complementar o diagnóstico da tuberculose com o PCR. Então, para que os casos de tuberculose no Brasil sejam cada vez mais detectados e que os casos sejam tratados para poder, então, erradicar essa doença, ou tentar erradicar essa doença no Brasil. Obrigada.